a Febraban, Isaac Sidney, para conter o impacto provocado pelo vídeo em que o deputado Nicolas Ferreira afirma que o escândalo do INSS envolve empréstimos consignados e chega a 90 bilhões de reais. A gente tem o trecho do VT do deputado, produção? Tá bom, vamos procurar para mim então o trecho do VT, que é importante para vocês entenderem o motivo desse receio da ministra Gleisi Hoffmann. O vídeo do Nicolas foi divulgado na última terça-feira e ultrapassou 100 milhões de visualizações nas redes sociais no dia seguinte. A Controladoria Geral da União já rebateu o deputado, afirmando que a investigação da Polícia Federal mira descontos de mensalidade associativa que somam 6,3 bilhões de reais. O repórter Ramiro Rodrigues explica tudo isso para a gente. O governo Lula corre contra o tempo na disputa de narrativas contra a oposição sobre a fraude no INSS. A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria das Relações Institucionais, participou de uma reunião com banqueiros integrantes do Conselhão na sede da Febraban, a Federação Brasileira dos Bancos, em São Paulo, nessa semana. Segundo quem participou da reunião, em determinado momento do encontro, a ministra pediu para os integrantes da federação ajudarem na divulgação correta de dados sobre o crédito consignado diante de um cenário de disseminação de números inflados nas redes sociais aí, que tem tomado conta das redes sociais. A Febraban negou em nota que a ministra tenha feito qualquer solicitação, mas de qualquer forma a nossa apuração confirma que Gleisi demonstrou interesse de que o cenário sobre os créditos consignados fossem esclarecidos nessa reunião que ocorreu na quinta-feira passada. Um vídeo publicado pelo deputado Nicolas Ferreira, do PL, só para a gente ter uma ideia, foi divulgado na última terça-feira e no dia seguinte já tinha ultrapassado aí 100 milhões de visualizações nas redes sociais. No vídeo, o deputado mineiro disse que a fraude do INSS pode ter chegado a 90 bilhões de reais se a gente considerar, além dos descontos indevidos das associações, os créditos consignados. Esses 90 bilhões de reais que o Nicolas Ferreira se refere, foram divulgados no vídeo, na verdade correspondem ao número total de operações de empréstimo consignado no ano de 2023. Não se faz a separação, por exemplo, de quem autorizou ou não esses empréstimos, que caso autorizados seriam legítimos. A Controladoria Geral da União já rebateu o deputado, afirmando que a investigação da Polícia Federal mira descontos de mensalidades associativas, que é outra coisa, e somam 6,3 bilhões de reais. Outros influenciadores já têm divulgado os conteúdos que somam o total dos descontos associativos e os créditos consignados de vários anos, e aí já levantam uma suspeita sobre impressionantes 210 bilhões de reais ou mais. O Metrópolis já mostrou que há sim uma relação entre as entidades associativas da farra dos descontos no INSS e os empresários que operam no crédito consignado. Inclusive o repórter Luiz Vassalo mostrou nesse domingo que envolvidos na fraude do INSS já pagaram pelo menos 110 milhões de reais a empresas e empresários que operam esses empréstimos diretos na folha de pagamento, os empréstimos consignados. E o governo petista, que tem forte ligação com os sindicatos e também tem o crédito barato e fácil como uma bandeira da política econômica, corre para tentar então reverter a narrativa sobre as fraudes no INSS. Para isso, seria interessante que os órgãos de controle conseguissem afirmar um número consistente com o que de fato foi desviado e o que foi aprovado pelos aposentados. Enquanto isso, fica aí essa guerra de narrativas, essa briga de narrativas nas redes sociais. Bom, você pode ler no site do Metrópolis a nossa cobertura sobre a farra do INSS para entender todos os detalhes sobre casos e também os próximos desdobramentos. Falando sobre o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, a gente vai rodar um trecho para vocês entenderem o motivo do receio da ministra Gleisi Hoffmann em relação ao que disse o Nicolas. Ainda de acordo com os bastidores, ela teria procurado a Febraban para que a Febraban pudesse explicar, vir a público e explicar esses valores que foram falados aí pelo deputado Nicolas no vídeo que ele fez. Ele que fala aí um valor de 90 bilhões de reais, caso a farra do INSS seja estendida para crédito consignado na folha de pagamento. Vamos ver então um trecho do vídeo. Oi, sou eu de novo.
o que estava ruim ficou ainda pior. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. O rombo, segundo levantamentos, ultrapassa a casa de 6 bilhões de reais. 4 milhões de idosos roubados, e a maioria das vítimas do Norte e Nordeste. Mas isso todo mundo já sabe. O que eles não te contaram é que o escândalo atual era de 6 bilhões. Hoje, com um novo relatório da CGU, mostrou que só em 2023, 35 mil reclamaram de fraude. E o valor movimentado, 90 bilhões. 90 bilhões. Nós estamos diante do maior escândalo de corrupção da história do nosso país. E o golpe era o seguinte: aposentados eram filiados sem consentimento, tinham valores descontados direto do contra-cheque, ou faziam empréstimos que eles nunca pediram. E daí, quando reclamavam, nada acontecia. Estamos falando do desvio de valores bilionários de pessoas doentes e idosas. Dinheiro que deveria estar no bolso de quem trabalhou a vida inteira e hoje depende da aposentadoria para viver. E é claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. E já percebeu que no governo passado tudo era culpa só do presidente. E nesse governo nada é culpa do presidente? Mas olha só que interessante. As investigações mostraram que os descontos irregulares já vinham sendo praticados há anos, o que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem, a cada 2 anos, que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. E o que será que aconteceu nos próximos anos? Bingo. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse: o ladrão quer voltar à cena do crime. E de fato voltou. Desde o início do governo Lula, representantes dos ministérios da Previdência participaram de pelo menos 15 reuniões com entidades que hoje estão sendo investigadas. Inclusive, o próprio ministro, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, estiveram em 8 dessas reuniões. A entidade que mais participou dos encontros com os ministros foi a CONTAG, justamente a organização que mais roubou o dinheiro dos aposentados. E o escândalo é ainda mais grave. O relatório de auditoria da CGU revelou que, em muitos casos, as autorizações para descontos foram feitas em nome de pessoas que sequer tinham condições de manifestar a sua vontade. Foram encontradas situações absurdas. Pessoas com deficiência grave, impossibilitadas de assinar qualquer documento, indígenas que vivem em aldeias remotas e não sabem ler ou escrever, e até aposentados que nem moram no Brasil. Roubar alguém já é terrível, mas roubar pessoas nessa situação é ter a certeza de que nada vai acontecer com você. Não é à toa que o relatório do próprio INSS mostra que o governo tinha ciência e sabia como barrar os descontos desde 2023. O Tribunal de Contas da União também sabia da denúncia desde 2023. Desde essa época, poderia ter ajudado as pessoas que foram vítimas, mas o julgamento ficou parado por mais de 1 ano, por um ministro do TCU indicado por Lula. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. E o filho do Lewandowski, ministro do Lula, advoga para outra entidade acusada de fraude no INSS. É o país das coincidências. Ou seja, reuniram com entidades investigadas, foram avisados, confessaram que sabia e ignoraram. Fingiram que não viram. Agora, com a pressão do escândalo, o governo Lula trocou o ministro e só. Nenhuma consequência para ele. Engraçado, né? Se o pobre erra o CEP no cadastro, é fraude. Mas se o sistema desvia bilhões, é só trocar o responsável. O mesmo responsável que em 2011 também foi trocado pela Dilma por corrupção no seu ministério. Isso mesmo. Lula escolheu Carlos Lupe, um cara com histórico de corrupção para cuidar do dinheiro de idosos e doentes. E depois de 14 anos ele volta e cai de novo da mesma forma. Tudo isso está acontecendo e sabe qual é a solução do governo? O INSS usará o dinheiro do povo e devolverá o dinheiro aos aposentados e pensionistas. Traduzindo, as vítimas vão ressarcir o prejuízo das vítimas. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Que bela democracia. Eles roubam e quando a gente descobre, eles mandam a conta para o povo brasileiro pagar. Assim fica fácil roubar.
É o crime perfeito. Tá, Nicolas, mas o que vocês estão fazendo contra isso? Eu e a oposição apresentamos um projeto de lei para proibir definitivamente esse tipo de desconto automático no INSS. E mais, preciso da sua ajuda para poder pedir para instalar a CPI dos roubos dos aposentados. E será lá nessa comissão que vamos investigar mais a fundo e poder colocar na cadeia quem foi responsável por isso. E aí sim, fazer com que eles devolvam esse dinheiro, não que você pague essa conta. Vá até a rede social do Hugo Mota e Davi Alcolumbre e peça para que essa comissão seja instalada. E por fim, vá urgente ao seu banco ou veja o extrato na sua conta pelo celular e veja se há algum desconto indevido. Só assim, você saberá que está sendo roubado ou não e peça o cancelamento imediato desse roubo. E sim, o tempo passa rápido. Eu sei que muitos não pensam no futuro, mas um dia ele chegará. E que nesse dia tenhamos feito algo para chegar aqui diferente do que estamos vivendo agora. Ninguém aguenta mais um país que só desanima a gente a cada notícia. Mas para chegar aqui diferente, a gente precisa fazer algo diferente agora. Porque o partido que prometeu cuidar do povo, um presidente que se colocou como o pai dos pobres, acabou explorando quem eles mais juraram defender. Mas eles só chegaram lá porque muitos acreditaram neles. E até quando? Porque quando chegar aqui, talvez seja tarde demais para mudar o Brasil.